roda, 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 desiste e o homem segue poderosíssimo na Arruda. Veja só. Tô ligado. Você falou roda, 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 como se ele fosse uma figura que em algum momento fosse ausente. Antônio Luiz Neto. Não, quem roda nele não, quem roda é o poder. O poder roda, roda, roda e volta para mão dele. Tem um site oficial de Antônio Luiz Neto que foi muito interessante, inclusive, para essa apuração, que você pode até ficar em dúvida em alguns momentos, mas já até vale. E a vida política dele, né, já foi vereador do Recife por 7 mandatos, e a vida dele no Santa Cruz. E não conseguiu se eleger no último, né? Depois de muitos anos, acho que desde 96, estava aí volta na próxima tempo. O que é que acontece no Santa? São cerca de 20 anos sendo presidente de tudo. Porque nem todos os clubes têm a quantidade de órgãos que o Santa Cruz tem, não. Vou listar aqui para quem não está por dentro. Fora do executivo, Antônio Luiz Neto, ele já foi presidente do Conselho Deliberativo, que praticamente todo clube de massa tem. E em 1999, 2000, foi a gestão de Jonas Alvarenga, aquela gestão que teve, o Santa chegou a ter 27 mil sócios, que trouxe Mancuso, e subiu para a primeira divisão em 99. Ele foi o presidente do conselho. Mais recentemente, de 15 a 17, ele foi presidente da Comissão Patrimonial, que é um órgão que acho que não sei se todos os clubes têm, clubes relevantes assim, mas a maioria tem. E no último triênio, 18 a 20, no triênio dele, né, ele foi presidente do Conselho de Administração. E aí é um órgão que eu acho que quase nenhum clube tem. É um órgão formado por ex-presidente, é como se fosse a Supercopa da Libertadores, tá ligado? É mais ou menos isso, assim. Quem já foi presidente, assim, meio que fica no órgão para você ter um comando acima, enfim. E do executivo, eleito agora, esse vai ser o terceiro mandato dele. Ele foi presidente de 11 12 e reeleito para 13 14. Então, veja só, começando em 1999, para 2022 agora, e vai até 2023 esse novo mandato, ele vai terminar o mandato da renúncia, tá? Para quem está por dentro, Joaquim Bezerra, era um mandato de 3 anos, de 2021 a 2023, ele renunciou há 9 dias, e a disputa dos cargos de vacância era para presidente executivo e vice-executivo. Jairo Rocha foi o vice-executivo, né, que ganhou, e Antônio Luiz Neto para a presidência até o fim de 2023. Então, de 99 a 2023, são 3 presidências do executivo, uma presidência do conselho, uma presidência da comissão patrimonial, que no Santa Cruz, ser presidente da comissão patrimonial é tomar conta do Arruda, tipo, né? Não é tomar conta de um estádiozinho de 3 mil lugares, não. Então, assim, é tomar conta de um setor gigante. E presidente do conselho de administração. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele sempre esteve lá. Inclusive, nessas 2 últimas presidências, esses órgãos paralelos, ele foi literalmente um poder paralelo, uma influência paralela. Porque e veja como o tempo que foi. Ele sai do clube, né? Aí teve a gestão de Alírio, ele vai de 15 a 17 na comissão patrimonial e de 18 a 20 do conselho de administração. Ou seja, são 6 anos presidindo órgãos com poder de enorme influência dentro do Santa Cruz. Porque, aí eu fiz um texto no blog sobre isso. Antônio Luiz Neto, ele é o maior cacique. Cacique a gente costuma usar aqui, não sei se essa expressão, não sei se ela é usada em outros estados, mas a gente aqui no Recife é sempre importante dizer isso, caso não seja tão popular. A gente costuma usar aqui como cacique, como um cara de uma grande influência política, uma liderança política. Tem clubes que tem caciques, no plural. No caso do Santos, acho que tem um. Existem outros caras influentes, mas assim, um cara que consegue agregar inúmeras correntes do Santa, e isso não estou falando dos pontos positivos e contrários, não, estou só falando o que é Antônio Luiz Neto. Ele se tornou o maior cacique do Santa. Não era. Usa o poder da organizada também a favor dele. Isso, eu vou chegar em tudo, eu vou chegar nesse ponto, Fred. De várias formas, inclusive. Eu estou apresentando o que é Antônio Luiz Neto dentro desse contexto do Santa. Quem é essa figura que está voltando para o Santa agora? Quando ele foi presidente do Conselho em 99, 2000, ele já era um cara muito vivido dentro do Santa, mas não era um cacique. Ele virou cacique de 2011, quando ele começa a ganhar os pernambucanos. Inclusive, ele é presidente do Conselho em 9 e 2000. Em 2004, ele foi para uma eleição com bate-chapa, ele sendo oposição. A situação era Romerito Jatobá, que foi eleito. E naquela época, para você ver, cacique nunca é oposição, tá?
O cacique é sempre o comando, é sempre a situação, é sempre. E ele não era, ele era a oposição. Então, ele foi ganhar, ele virou essa figura expressiva dentro do Santa quando ele assume, né, no lugar de Fernando Bezerra Coelho e emenda um tricampeonato pernambucano em cima do Sport. Você estará na quarta divisão, ganhou as 3 finais em cima do Sport, em todas as finais ganhou os jogos dentro da Ilha do Retiro. Tirou o Santos da quarta divisão, jogou na segunda divisão, quase foi na primeira, foi subir na primeira com o sucessor dele, Alírio Moraes, comprou o terreno onde hoje funciona o CT do clube, o CT Ninho das Cobras, com a venda de Gilberto. Gilberto foi o destaque do Pernambuco em 2011, vendeu por 2 milhões para o Internacional, e o pessoal pegou aquele dinheiro, metade daquele dinheiro, comprou o terreno, que hoje demorou 7 anos para sair o primeiro campo do CT. E isso foi Antônio Luiz Neto. Ele foi fazendo os sucessores dele. Ele fez Alírio, que acabou sendo ganhou a Copa do Nordeste, botou na primeira divisão, mas a reta final, a segunda parte da gestão de Alírio foi muito problemática. Teve enorme influência na eleição de Constantino Júnior, aí não a de Joaquim Bezerra. A de Joaquim Bezerra é justamente uma eleição completamente de oposição. E nessa agora, onde tinham 3 figuras, na disputa, 3 chapas, com as outras sendo Albertino dos Anjos e José Mirinda, que tinha sido presidente do Santos em 93, quando foi campeão pernambucano, retiraram as chapas. Por quê? Retiraram para todo mundo. Mirinda que também cogita ser presidente da federação, né? Talvez até por isso, para ter. Tipo, você faz aqui para ter um apoio ali e tal. E acho que a eleição da federação é no final desse ano, se eu não me engano. Essa figura é uma figura de poder dentro do Santos, de muita influência dentro do Santos. A gente vai falar daqui dos pontos que são mais questionáveis daqui a pouco, mas se cada clube tem o seu nome assim, do esporte, sendo ele questionável ou não. Flamengo, para dar um exemplo, Márcio Braga, Esporte, Luciano Bivar. Tá entendendo? Esses nomes que você associa, que tem uma grande. Família Bivar, né? Família Bivar, Luciano, Milton, mas assim, aquele que você fala. Você tem todos os questionamentos, mas é um cara que, por algum motivo, tem tanta vivência. E, no caso de Antônio Luiz Neto, ele é um cara muito específico dentro da vida política do Santa. É só você, inclusive, olhar no site oficial dele, tem esse dado lá, que na hora que você olha esse dado, você fala, realmente, ele tem 66 anos, tá? Ele é conselheiro do Santa desde os 18, pô. Antônio Luiz Neto é conselheiro do Santa Cruz há 48 anos. Meu velho, não é que ele não conheça as veias do Santa. Ele é o próprio. Ele não é que ele conheça os meandros do Santa. Ele é o próprio meandro do Santa. Ele é o próprio pastor do Santa. Eu fico na dúvida ouvindo assim sua apresentação. Se a gente está apresentando um grande presidente de volta ou uma profunda lamentação de ciclo de poder sem evolução. Eu estou apresentando. É isso que eu queria falar. Os caras tentam interpretar. Inclusive, tem um texto no blog, depois disso, pode colocar o próprio texto no blog, que é justamente tratando disso. Quem está voltando é uma figura de muita influência do Santa. E tem partes positivas e negativas. Por exemplo, aí, se vocês colocarem para essa gestão, bota na gestão, quem está acompanhando a gente na live aqui, a gente está mostrando a tela, desce um pouquinho, porque eu vi essa tela, onde vai ter os feitos que ele enumera como presidente executivo. É um pouco depois, pode descer um pouquinho mais, onde vai aparecer presidência do executivo. Não, então já passou, então. A administração, pronto, executivo. Veja ali, ó, saneamento de 110 milhões acumuladas por 30 anos. Esse número no balanço não existe. Se é assim, eu boto a frase dele, o saneou 110 milhões, ele pode ter saneado, pode ter feito acordos, tipo o Milton disse que pagou 40 milhões, o que é pagar 40 milhões para ele? De repente devia 5, acertou 500 mil, pronto, pagou 5 milhões, porque acertou por 500 mil. Talvez tenha sido assim, talvez, mas dentro do site oficial dele, a LN, né, que é a sigla, saneamento de 110 milhões. Quando ele foi empossado, em 2011, o passivo do Santa era de 69 milhões. Quando ele saiu, o passivo do Santa era de 72. Aumentou. Ele falou que saneou 110 milhões, mas nos 4 anos que ele ficou, a dívida do Santa aumentou em 3 milhões. E, na verdade, aumentou muito mais. Isso para qualquer presente, não é só dentro do Luiz Neto, é de qualquer presente. Por quê? Porque nessa época, o Santa tinha muitas, mas assim, coisa de dezenas de dívidas não reconhecidas. Não por acaso. E quando eu estou falando muitas, você vai ver o número agora.
A última fala está no vídeo do agora ex-presidente Joaquim Bezerra, no seu vídeo de despedida. Ele fala, lá no finzinho do vídeo, ele fala, depois de todo, quanto o Santa Cruz deve. Segundo o presidente, no vídeo, está no site do clube esse vídeo. 280 milhões de reais. A dívida do Santa não passou de 72 para 280 nesses 8 anos, desde a saída de Antônio Luiz Neto. É porque, na verdade, já devia muito mais. Então, assim, esse número de 110, ele está aí, deve ter toda uma justificativa para esse número estar aí. Mas esse número no balanço, ele não faz o menor sentido. Assim, no balanço, que é um documento oficial do clube. O documento que o clube apresenta, simplesmente esse número existe. Então, assim, tem outras questões. Antônio Luiz Neto, entre outros pontos, quando teve o surgimento do IPC, né? Instituto, do movimento que trouxe a. Fred, acorda aí, bicho. Toma um copo d'água, pô. Volta. Quando teve o movimento de oposição do Santa, ele foi baseado na aprovação do novo estatuto, que tinha como uma pessoa que era contrária, em boa parte dos artigos, Antônio Luiz Neto. Não só ele, pessoas que vivem o clube da forma como ele vive. Que é cara que tem 20, 30 anos de conselheiro, que vê o clube de outra forma, que acha que a abertura de tomada de decisões pode ser um problema, porque pode sair do controle do clube, enfim, não é uma forma como ele enxerga. Muita gente no esporte se enxerga da mesma forma. No Náutico, até chegar à última gestão, se enxergava da mesma forma. Essas figuras existem. Essa forma de observar, de conduzir o futebol existe. E nisso, a ascensão da oposição do Santa, em parte, foi, que agora já saiu, foi justamente pela visão menos democrática que ele tinha. Como facilitar o acesso ao sócio da votação. Para votar para o Santa, tem que pagar R$60, pô, em vez de colocar um plano mais barato. E, ao mesmo tempo que tem essa dificuldade de dar mais poder ao sócio, mais possibilidade para o sócio chegar junto, que vinha sendo assim, a relação com outra camada, com a camada da organizada, ela é sempre muito presente. E todo mundo que fez a cobertura, o NE fez, o GE fez, todo mundo foi perguntado isso, a resposta é sempre a mesma. A torcida é assim, a torcida não vê problema nenhum, a relação está ali, quando tiver problema, o poder público tem que identificar, ou seja, toda aquela resposta que conduz para dizer, isso não é comigo. Um dia que tiver algum problema, isso não é comigo. Então, a volta de Antônio Luiz Neto, a maior organizada do Santa, uniformizada do Santa, nunca deixou de fazer parte do clube. Mas ela fará mais parte agora. Porque já foi assim. Já fez o gesto já presente. Totalmente. Faz parte do apoio dele, faz parte da rede de influência dele da pior forma possível, inclusive, né? Na cabeça dele, não. Na cabeça dele, ele acha que é necessário para que você tem mais paz se for assim. Aí a gente também tem o direito de ver de outra forma. Eu vejo de outra forma. Eu acho que é uma relação que você poderia conduzir melhor. E nunca teve muito interesse de conduzir melhor. Então, assim, a pessoa que tinha mais o maior poder possível dentro dos bastidores do Santa volta até a caneta. Cássio, eu conversei sábado com um dos nomes que se falou, né, que poderia ser presidente de Santa Cruz, e ele me falou isso no sábado. A frase foi assim mesmo: porra, deixa Antônio Luiz Neto, sabe? É melhor seguir com Antônio Luiz Neto. E aí sim, então, muito envolvido com a organizada, muito dentro do clube, muitas relações, você já trouxe com todo mundo, com tudo, com todos. Mas aí citou a organizada, sabe? Muito próximo da organizada e deixou claro que não entraria, né? Que realmente ia ceder a essa chance de ser presidente de Santa Cruz para que Antônio Luiz Neto ele realmente fosse. Então, é um movimento que parece já existir desde o sábado, né? Porque isso ou foi sexta ou foi sábado. Acho que foi sábado que teve essa conversa. Então, foi sexta-feira e já era essa sinalização. Sexta-feira à tarde. É isso. É um presidente que extremamente vencedor, porque quando ele chegou, o Santa Cruz estava acabado. Saiu, ele pegou um clube que tinha sido rebaixado para a quarta divisão, deixou na segunda e deixou com 3 títulos estaduais, um time que sempre abaixo das divisões, abaixo dos outros adversários, mas era um outro cenário. Ele chega novamente na quarta divisão? Chega. Mas qual é a grande... Mais uma vez, repetindo, eu escrevi isso no blog, está lá também. Qual é,
embora exista a mesma semelhança, ou seja, é o dirigente que chega mais ao clube na mesma posição da Série D, na mesma posição abaixo, com os rivais em divisões acima. Curiosamente, Sport Náutico eles também eram da segunda divisão, né? Em 2011, como agora. Mas a diferença é a capacidade de receita do Santa hoje, que é muito, muito menor. Em 2011, o Santa foi campeão pernambucano com acho que 26 mil de média de público pernambucano. Tinha o todos com a nota, e aí, como torcida gera torcida, o Santa gerava a receita pelo todos com a nota e pela própria bilheteria. Nesse momento, além de não ter mais o subsídio, há a limitação de público nos estádios. E mesmo que libere 30 mil no Arruda, será que a gente vai ver 30 mil pessoas no Arruda? Eu não sei se hoje se mobiliza para isso. E nesse momento, qual é a fonte de receita do Santa? Porque em 2011, a bilheteria... Era fundamental. A bilheteria foi fundamental para o Santa. A bilheteria foi um colosso, pô. Tanto no Pernambucano quanto na Série D. Aquela média clássica do Santa, que quando teve a torcida mais apaixonada do Brasil, foi 40 mil pessoas na quarta divisão. Foi o acesso. Não tem como acontecer agora. Não tem. Chance não tem. Outro clube, outro cenário. Então, é um cenário muito pior do que 2011. Muito pior, eu falei isso desde que ele caiu. Para mim é o maior buraco do Santa Cruz esse ano. E se ele conseguiu o mesmo resultado que ele conseguiu em 2011, aí é algo excepcional. É porque realmente é predestinado e realmente simplesmente consegue as coisas. Porque 2020... E detalhe, consegue as coisas sem melhorar o clube, né? Tirando essa venda de Gilberto, que conseguiu a compra do terreno de CT, o Santa Cruz... Mas o CT demorou 7 anos para fazer demorou, exatamente. Mas pelo menos ele jogou a semente, né? De uma mudança. Alguém tem que comprar o terreno. O Santa Cruz ele é um clube que muda muito pouco.